Nesse caso, a força dele seria igual à de equipamentos pesados. O sujeito franziu a testa e decidiu que precisava coletar RP. Para isso, precisava atrair o interesse dos personagens principais. Meatloaf bateu a mão na mesa e, olhando para o barão, disse que poderia sugerir uma maneira se não tivesse um centavo. Ele sorriu e disse que um homem poderia vender sua esposa e filhos e ganhar um bom dinheiro. Arcus olhou para o abutre do agiota em choque e perguntou novamente. O herói disse que ele deveria manter os limites da decência, mesmo sendo um credor. Lloyd colocou a mão no ombro do abutre gordo. O homem recuou e perguntou quem ele era. O pai olhou para o jovem confuso e disse seu nome. Meatloaf estreitou os olhos e murmurou que ele era aquele filho mais velho travesso que se intrometia nas conversas dos adultos. Ele queria ameaçar o sujeito para ir embora, mas ele o interrompeu. O herói estendeu a mão e exigiu ver primeiro a carta-convite. Os agiotas estremeceram de surpresa. Lloyd curvou a cabeça e disse que a lei fundamental do reino, capítulo 3, artigo 6, afirma que toda a aristocracia é súdita do rei e tem o direito de proteger seus interesses. Ele olhou ameaçadoramente para os convidados e declarou que entrar na residência da aristocracia sem uma carta-convite é considerado uma intrusão, e isso está previsto na lei. Os agiotas ficaram furiosos e gritaram que isso era um absurdo. O jovem ergueu uma sobrancelha e sugeriu que todos verificassem juntos a presença da lei. O rapaz franziu a testa e chamou Xavier. O cavaleiro entrou na sala e cumprimentou o cavalheiro. O herói mostrou os dentes e ordenou que a mão do intruso fosse cortada. O Xavier silenciosamente agarrou o cabo da arma. Os dois sanguessuga recuaram com medo e gritaram que haviam enlouquecido completamente. Lloyd ergueu o queixo e sugeriu que verificassem. Mais uma vez de que lado o tribunal ficaria. Xavier empunhou sua lâmina ameaçadoramente. Os agiotas começaram a suar e olharam para ele com medo. Os homens rapidamente se dirigiram para a saída, gritando que o fariam se arrepender. A porta bateu rapidamente atrás deles. Lloyd riu e o chamou. O barão se virou para os meninos e eles o olharam. O homem se levantou de um salto e perguntou o que eles tinham acabado de fazer em uma situação em que tinham que mendigar de joelhos. Lloyd silenciosamente colocou a sacola sobre a mesa. Lloyd sorriu e disse que, inicialmente, queria receber todo o depósito e devolvê-lo, mas que esse valor também era suficiente para pagar os juros daquele mês. O pai olhou para ele em choque e perguntou se aquele era realmente o dinheiro arrecadado dos aldeões. Xavier fechou os olhos e pediu ao barão que não se preocupasse. Ele olhou para os aldeões e prometeu que se certificaria de que o Lloyd cumprisse os termos do contrato. Arcus olhou atentamente para o Xavier e pensou que sua expressão demonstrava total confiança nele. Lloyd curvou-se e disse que, nesse caso, eles iriam. Os dois caminharam pelo corredor. Xavier olhou de soslaio para o mestre e disse que não esperava que o tolo conhecesse tais leis. Lloyd franziu a testa e exclamou que simplesmente ouvirá isso em algum lugar. Em geral, era verdade. O próprio Xavier contou sobre isso no romance. Depois que o barão e sua esposa cometeram suicídio, 2 agiotas quiseram desenterrar os corpos e vendê-los. Então, o Xavier proferiu essa lei, dizendo essas palavras, e cortou os seus pescoços. No tribunal, o sujeito foi completamente absolvido. O herói fechou os olhos com satisfação e pensou que era uma grande vantagem saber o conteúdo do romance. O jovem sorriu e notou que uma notificação já deveria ter chegado. Notificação: o interesse do Barão Fronteira aumentou em 6 pontos. Ao melhorar as relações com o personagem principal, você recebe 60 RP, quantidade 61. Lloyd sorriu, dizendo que tudo aconteceu conforme ele planejava. Pegar o fantasma o mais rápido possível. A lua brilhava no céu noturno. O herói estava no campo de treinamento. Ele olhou ao redor para se certificar de que não havia ninguém por perto. O sujeito olhou para a janela do sistema e aplicou um desenho aleatório de criaturas fantásticas. O jovem apertou o botão e olhou para o brilho à sua frente. Engrenagens giravam no ar. Lloyd olhou para cima em choque ao ver tal magia. Um círculo mágico estava pendurado à sua frente. Lloyd empalideceu e pensou que aquele feitiço era muito fraco e pequeno, apenas fazia um barulho irritante. Algo se iluminou no círculo mágico. E, em seguida, surgiu a cabeça de um rato. Lloyd a encarou em choque. O animal pulou no chão e olhou para o Lloyd. Ele olhou silenciosamente para o rato e fez uma careta de decepção. A criatura olhou para seu novo dono com medo e começou a chiar alto. O herói
Virou-se para ele e perguntou se ele conseguia fazer várias coisas. Atirar em bolotas não era o que ele precisava. O rato acenou com as patas, refutando o que o mestre havia dito. O sujeito pediu para lhe mostrar o que ele conseguia fazer. O pequeno animal começou a mastigar algo vigorosamente e cuspiu 2 pedaços de papel. O herói os desdobrou com desgosto e leu o conteúdo. Descobriu-se que a criatura Podon era um hamster fofo, que o sistema pediu para cuidar com carinho. Ele sacudiu sementes de girassol na palma da mão. Dizia-se que elas poderiam mudar a estrutura do animal. Semente de girassol vermelha. Podon ficará enorme. O efeito desaparecerá em 12 horas. Semente de girassol azul. Podon ficará pequena. Dê esta semente ao hamster antes que o efeito da semente vermelha termine. O jovem olhou para o papel e leu que um conjunto de 2 sementes custa 1 RP. Ele olhou para o hamster e perguntou se ele crescia até o tamanho de um humano. Podon guinchou em resposta, e o herói percebeu que precisava verificar por si mesmo. Lloyd deu uma semente ao hamster e pensou que o animal deveria ser bom em cavar e poderia ser útil se chegasse ao tamanho de um humano. Podon começou a mastigar a semente. Lloyd olhou surpreso quando ela começou a brilhar e aumentar de tamanho. Algo empurrou o herói, e ele voou para trás. Lloyd o encarou em choque e empalideceu. Um hamster de 5 metros estava à sua frente. Não, tinha pelo menos 10 metros. Podon olhou para seu dono com desdém. Habilidade de Podon, escavação nível 1. O animal começou a cavar ativamente, deixando uma vala para trás. Habilidade de Podon, fortalecimento da terra nível 2. O hamster rolou de costas e começou a compactar o solo. Habilidade de Podon, estufando as bochechas nível 1. O animal estufou as bochechas e cuspiu uma pedra. A pedra caiu na frente do herói. Lloyd sorriu e ficou feliz por o problema com o equipamento pesado ter sido resolvido. Lloyd caminhou pelo corredor, com as mãos nos bolsos. Ele se perguntou se as pessoas suspeitariam se o sujeito aparecesse de repente com aquela criatura mágica. O herói sorriu e decidiu que carregaria um livro de invocação consigo e contaria a todos que era um invocador genial. O nobre olhou para frente e lembrou-se de que era hora de resolver o problema com os trabalhadores para um projeto de construção em grande escala. No dia seguinte, Lloyd parou diante de um grupo de pessoas com paz e ordenou que repetissem o que ele dizia. Apertou o cabo da ferramenta e gritou que a segurança estava acima de tudo. O exército baronial de 30 homens, na primeira fila, olhou distraidamente para Lloyd e repetiu lentamente a frase. Lloyd sorriu tensamente e pensou que aqueles caras pareciam soldados, que eram pagos, mas não trabalhavam. Ele ficou surpreso por eles ainda não terem sido dispersos, considerando que o barão tinha muitas mortes. O rapaz sorriu e apontou que era por isso que eles não receberiam nenhum bônus por horas extras. Era bom que eles tivessem mão de obra. Lloyd franziu a testa e gritou que eles eram soldados e, quando se reuniam, eram um exército. O herói jogou a pá por cima do ombro e disse que a essência deles era completar tarefas. O jovem lembrou que, quando estava no exército, eles faziam mais escavação e capina do que treinamento. O nobre apontou para um monte de terra e disse que a havia desenterrado depois de trabalhar a noite toda. Na verdade, Podonge desenterrou tudo em meia hora. Lloyd colocou a mão na cintura e gritou que a primeira tarefa era revitalizar a propriedade. Era um projeto de sala de caldeiras para os moradores da propriedade. Para realizá-lo, os soldados tinham que mover a terra para o canteiro de obras. Os homens olharam para Lloyd com decepção. O herói esperava que eles reagissem daquela forma. Alguém surgiu por trás dele e gritou. O cavaleiro sênior da baronia Newman olhou para o jovem surpreso e perguntou o que ele havia ordenado a seus homens que fizessem. Lloyd sorriu e pensou que esperava que o homem falasse. Havia 3 cavaleiros naquela propriedade, Newman, seu subordinado, o barão, e o protagonista do romance, Xavier Azhar. No início do romance, apenas o barão e Xavier permaneceram leais até a queda da propriedade. O cavaleiro sênior olhou para o rapaz com desagrado. Fora este homem o primeiro a trair e abandonar o barão. Como Newman havia vendido informações sobre o barão a vigaristas, ele tinha uma dívida enorme. O herói olhou para o espadachim com desdém e se perguntou como tal homem poderia ser o cavaleiro mais velho. Lloyd olhou para aquela cobra peçonhenta com um sorriso e perguntou-lhe o que ele achava que eles estavam fazendo.
O homem franziu a testa e disse que não conseguia acreditar que um aristocrata estivesse forçando a milícia a fazer trabalho sujo. Acrescentou que, como chefe dos cavaleiros, não podia tolerar isso. Lloyd apoiou-se na pá e achou aquilo um absurdo, pois o herói estava ganhando dinheiro para pagar suas dívidas. Disse que havia obtido a permissão do barão. O cavaleiro ficou em frente ao Lloyd. Newman disse que não sabia como o jovem havia enganado seu senhor, mas se ofereceu para relembrar o passado do jovem mestre. O homem franziu a testa e sugeriu que seu Lloyd estava usando as forças da milícia para ganho pessoal. Lloyd fechou os olhos. Então sorriu e respondeu que estava certo. O herói lançou um olhar ameaçador para o espadachim. Avisou que ele poderia ir embora agora. O rosto da cobra peçonhenta se distorceu instantaneamente de raiva e irritação. Basta pensar em seu fraco autocontrole. Lloyd puxou a ferramenta do chão e, com um golpe, jogou areia em Newman. Os soldados os encararam em choque. Newman cobriu os olhos com a mão em desgosto, e o Lloyd apenas sorriu. O espadachim tremia de raiva. Ele olhou para o jovem com raiva e ficou indignado por ele ter realmente tentado manchar a reputação do cavaleiro. Em sua mente, Newman o chamou de filho estúpido de um barão quase falido. O herói levou a mão ao ouvido e perguntou se seu cavaleiro realmente queria jogar fora suas insígnias e lutar. O Lloyd balançou a pá e apontou para o guerreiro. Lloyd sorriu e sugeriu um duelo. O cavaleiro corado ergueu as sobrancelhas e avisou que o jovem se arrependeria.